Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, eu digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu glorifiquei, o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus está em Jerusalém, e lá havia também, o povo estava subindo para Jerusalém para adorar a Deus durante a festa, e lá diz o texto, diz o Evangelho, que haviam alguns gregos, quer dizer, alguns que não eram judeus, eram gregos, e eles queriam ver Jesus, queriam conhecer a Jesus. E existe uma dificuldade para os apóstolos, porque eles eram gregos. Então eles se aproximam de Filipe, porque Filipe, ele é um nome grego. E mesmo assim Filipe chega a André, que também é um nome grego, para poderem levar esses gregos até Jesus. Porque eles tinham própria dificuldade. A salvação era exclusiva para os judeus, não estavam abertos para acolher outros povos. Agora, é importante isto que diz o Evangelho: esses gregos queriam ver Jesus. Os gregos queriam ver Jesus. E é importante porque daqui esse ver Jesus é algo que nós deveríamos buscar por toda a nossa vida. Não é uma coisa secundária, é uma coisa que deveríamos buscar por toda a vida, porque de fato, quando entrarmos no paraíso, nós teremos a visão beatífica de Deus. Nós veremos Deus como Ele é. Então é importante perceber que eles, que eram gregos,
queriam ver Jesus. E aí nós perguntamos como estamos vendo Jesus? Como estamos vivendo a nossa vida em busca desta descoberta, desse ver e crer em Jesus Cristo, em nosso Senhor? Se nós olharmos no livro do Gênesis, Deus, depois que Adão pecou, ele foi passeando pelo jardim do Éden e procurando, cadê Adão? Onde está Adão? Adão não queria ver a Deus por causa do pecado. Não queria ver a Deus, mas queria se esconder de Deus, porque não foi obediente a Deus. Ele rompeu o relacionamento que ele tinha para com Deus. O relacionamento onde Deus todos os dias ia visitar o jardim do Éden e encontrava Adão e Eva, conversava com eles, ficava com eles. E Adão rompeu esta relação para com Deus. E quando nós encontramos a Deus, quando nós conseguimos ver a Deus, desculpa, esses gregos vendo a Jesus, o que eles veem? Eles veem um filho obediente ao Pai, um filho querendo fazer a vontade do Pai, um filho unido ao Pai, um filho querendo se entregar na vontade do Pai, com uma relação de amor, de confiança, com uma relação estreita, que não tem medo, não tem medo nem de dizer aquilo que sente. Eis que Jesus na cruz disse: Senhor, Senhor, por que meu Deus, por que me abandonastes? E na segunda leitura nós vemos que na carta aos Hebreus vai dizer que Jesus suplicou com preces, súplicas, com lágrimas, para salvá-lo da morte, para que Deus, o único que poderia salvar Jesus da morte, mas ele foi obediente até o fim. Conhecendo Jesus, nós conhecemos esse relacionamento dele para com o Pai e conhecemos o que significa a obediência a Deus. Uma obediência a Deus que permanece fiel até o fim. Até o fim. Porque até quando Jesus tinha a sensação de ser abandonado por Deus, Deus não o tinha abandonado. E Deus fez justiça a ele, o ressuscitou dos mortos. E Jesus vai dizer próprio isso, que a semente deve morrer, o grão de trigo deve morrer. Deve morrer para que se nasça uma espiga, para que aquela espiga seja triturada como farinha, se torne alimento, para que dê vida, dê força ao povo de Deus. Então, o povo de Israel, após a morte de Jesus, iria se abrir mais ao povo estrangeiro, a todos os povos, aos gregos e a todos os povos. Depois que a semente fosse morta, que o grão de trigo brotasse. Eis que aqui Jesus fala da sua morte. Quando levam a ele esses gregos, Jesus começa a falar da sua morte, daquilo que ele ia padecer, daquilo que ele ia sofrer. Ele diz: mas o que eu devo dizer? Pai, livra-me desta hora. Mas foi para esta hora que eu vim. Foi para esse momento que eu vim.
E aqui está a diferença. Deus, Jesus, ele olha a sua vida, a sua realidade, ele olha a morte que está iminente, não com os olhos humanos, mas com os olhos de Deus, com os olhos da esperança em Deus, com os olhos fixos em Jesus Cristo, aliás, em Deus Pai. E nós deveríamos viver esse período em que muitos estão com medo da morte, com medo de ficar doente e de vir a falecer. Mas será que também Deus não cuida dos seus filhos? E será que a morte, para nós cristãos, não tem um valor imenso, maior, que pode nos levar à vida eterna? Nós temos medo de algo que nós deveremos enfrentar um dia. Agora, ou enfrentamos como Jesus, que estava dentro da obediência ao Pai, que estava unido ao Pai, que queria realizar a vontade do Pai, que estava e que colocava toda a sua esperança nas mãos do Pai, ou vivemos no desespero, ou vivemos na angústia. Agora, se nós confiamos no Pai, temos a vida eterna. Porque quando chegar a nossa hora, Ele nos ressuscitará, como fez com o seu Filho. Porque buscamos na nossa vida vir a Jesus Cristo, conhecê-lo, acreditar nele. Agora, se nós morrermos por desespero, que morte teremos? Que fim nós teremos? Talvez sim, aí é o fim. Então, como é que nós estamos lidando com esse momento delicado no qual nós estamos vivendo? Estamos lidando como todos deste mundo, achando que o absoluto é esta vida, é este mundo? Ou estamos com os nossos olhos fixos no crucificado, em Jesus Cristo? Porque, como ele disse, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Ele é aquele que nos atrai a Ele. Só que nós precisamos confiar nele, olhar para Ele, voltar os nossos olhos para Ele. Se não voltamos os nossos olhos para Ele, se não confiamos nele, não vai adiantar. Não vamos vê-lo, não vamos conhecê-lo, não vamos acreditar nele, não vamos nos converter. E aqui entra aquilo que diz a primeira leitura do profeta Jeremias, esta nova aliança que Deus selou. Nós vimos nessa quaresma as alianças que Deus fez com Abraão, com Moisés, e vimos no domingo passado que o povo rompeu a sua aliança. E Deus vai dizer que vai fazer uma nova aliança, não como as antigas, mas uma aliança que é escrita no coração. Quer dizer, Deus, Ele colocará a sua lei no nosso coração, escreverá a sua lei dentro de nós. Então nós já trazemos esta lei no nosso coração, a lei de Deus. Precisamos colocar em prática, precisamos confiar, precisamos acreditar, precisamos enxergar a realidade ao nosso redor aos olhos de Deus, que não quer matar o seu povo, que não quer eliminar o seu povo, que não quer deixar morrer o seu povo, mas que quer sim dar vida nova, quer proteger o seu povo,
quer que o seu povo se converta a Ele. Mas nós, apesar de termos escrito dentro de nós a palavra nova aliança que é o quê? É o Novo Testamento. O Novo Testamento é a aliança com Deus. Jesus Cristo é a aliança de Deus. Só que se nós endurecemos o nosso coração por causa do medo, ou por causa das ambições deste mundo, nós transformaremos o nosso coração duro, como aconteceu com o povo de Israel. Não que a lei de Deus não esteja dentro de nós, escrita no nosso coração, mas é que nós insistimos em não escutar esta lei de Deus, não seguir esta lei de Deus. Nós persistimos em querer salvar a nossa vida, em querer conservar a nossa vida. E o único que conserva a nossa vida é o próprio Deus, que sabe a hora, o momento. E se nós entramos no desespero, querendo nos trancar para não pegarmos alguma doença, para salvarmos a nossa vida, se nós ficarmos em desespero, deixando-nos mover pelo medo, ser guiado, envolvido pelo medo, nós acabamos por antecipar a nossa morte. Porque nós não vivemos dessa forma. Deus não criou o ser humano para viver dessa forma. Deus não enviou o seu Filho para que seus filhos, para que nós vivêssemos escravos do medo ou escravos dos poderosos. Jesus deu a sua vida para nos tornar livres, para fazer de nós um povo livre. Procuremos então, irmãos, confiarmos em Deus, buscarmos ver a Jesus. Isto é fundamental na nossa vida, ver a Cristo. Se Ele se levantou para que nos atrair a Ele e nós não o vemos, não adianta nada para nós, se nós não o vemos. Mas a nossa vida, toda a nossa vida depende disso, de ver a Jesus Cristo, de ver nosso Senhor. Porque vendo, nós acreditamos nele. Acreditando nele, teremos a recompensa, a promessa, teremos a vida eterna. Que o Senhor nos ajude e nos prepare para que possamos viver bem da maneira que possível, da maneira que nos for permitido vivermos bem esta Semana Santa. Vivemos bem a paixão de Cristo, sabendo sofrer com Ele, sabendo viver cada momento com Ele, sabendo também nos alegrar com Ele. Que o Senhor nos ajude e que possamos enxergar tudo segundo esta intimidade, esse olhar de Deus, sabendo que o fim pode parecer eminente, pode parecer próximo, pode parecer que está à nossa porta, mas é Deus que tem tudo sob o controle, e Ele é quem cuidará de nós. Que o Senhor nos ajude e nos conduza por essa Semana Santa.